Hoje viemos bater um papo com uma pessoa muito tradicional de nossa cidade, conhecidíssima na cidade de Botucatu, que foi uma professora exemplar, começando sua vida na zona rural e depois vindo a Botucatu e completando a sua história, com famílias, filhos, netos e bisnetos. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E essa pessoa da qual estamos falando é Dona Zélia Delmanto, uma pessoa muito querida na cidade de Botucatu, que tem inúmeras atividades, não só na parte religiosa, mas como na sociedade, né, Dona Zélia? Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estou aqui respondendo as perguntas com muita satisfação do Nenê, né, Bueno, muito meu conhecido há muito tempo, desde o tempo que era vereador. Dona Zélia, nosso programa é um programa de memória que procura retratar o cotidiano, a vida da senhora, desde lá a sua infância, o nascimento, até os dias atuais, para que os nossos telespectadores possam conhecer os nossos munícipes, né? Aqueles que fizeram a nossa cidade, que é a querida Botucatu. A senhora é nascida onde? Em São Manuel, dia 3 de março de 1922. 22, portanto a senhora tem quantos anos hoje? 91 anos. 91 anos com essa disposição, com essa saúde maravilhosa. E depois lá durante o programa a gente vai contar atividades da senhora. Mas vamos voltar lá. A senhora nascida em São Manuel, ficou quanto tempo na cidade de São Manuel? Lá eu fiquei 4 anos mais ou menos. Depois de lá fomos morar em Bernardino de Campos. A família da senhora, quem que seria a família da senhora? Lá de São Manuel, da família Meira. Tinha a dona Olíbia Meira, que todo mundo conhecia. Era só falar Olíbia Meira. Era uma família, portanto, muito tradicional lá em São Manuel? Muito tradicional lá em São Manuel. Depois vocês foram a Bernardino de Campos, morar em Bernardino de Campos, por quê? Qual o motivo? Porque o meu pai tinha já uns irmãos que moravam lá e ele achou melhor. Eu acho que não gostou muito lá de São Manuel, não, mas achou que seria melhor Bernardino de Campos. E para lá fomos. A profissão do seu pai, por que ele é? A profissão dele, qual que era? Quando ele era solteiro, ele trabalhava com o café. Então, tudo, nesse tempo, ele trabalhava muito bem, com muito gosto, e ganhava muito. E tinha lá também um amigo, que era o Trajano Pupo Júnior, que trabalhava junto com ele também. Que também são famílias aqui de Botucatu? É, são famílias daqui. E lá em São Manuel, lá em Bernardino de Campos, lá nós ficamos mais ou menos até quando teve aquela derrubada do café. E ele perdeu tudo lá e veio embora para Botucatu. A senhora lembra o ano? Por acaso foi em 1929? Não? 1929. Que foi a queda da Bolsa de Valores. É, a queda da Bolsa de Valores. Como ele trabalhava com café, perdeu tudo, né? De um dia para outro. Ele era um fazendeiro no ramo de café? Era um fazendeiro. Era da fazenda Roseira de Botucatu. E como que ele veio lá de Bernardino de Campos para cá? Tá certo que deu a queda na Bolsa de Valores, o café perdeu o seu valor e ele veio a Botucatu. Por que ele escolheu Botucatu e não outra cidade? Porque a família dele era de Botucatu. O meu avô, quando veio, ele era português. Quando ele veio de Portugal, ficou morando aí em Botucatu, com o pai dele, que era Joaquim José Barbosa de Carvalho, e foi vereador, né, no tempo dele, mas isso eu nem existia ainda, né? Aqui na cidade de Botucatu? De Botucatu.
Então, tá vendo? Família a tradição vem desde lá de trás, né? Mas vamos contar da dona Zélia, a menina Zélia. A senhora estudou lá em São Manuel ou começou os estudos aqui em Botucatu, Bernardino? Comecei os estudos em São Manuel, lá na fazenda, lá em Rodrigues Alves, que eu fiz o primeiro e segundo ano. Porque aqui em Botucatu, como meu pai morava na Roseira, não tinha já uma professora que era para ir lá. Parece que era Yolanda Milanese, mas ela morreu, depois ninguém mais se interessou, então fui estudar na casa da minha tia, lá em Rodrigues Alves. Quando a senhora fala de Roseira em Botucatu, seria ali próximo à CESP ou não? Não, é próximo à Serra de Botucatu. E a fazenda começava lá, perto da fazenda São Miguel e perto da fazenda Matão, que faziam divisa. E vinha até, o meu pai falar que vinha até Lava Pés. E daí eu vim para o segundo ano de Botucatu, porque eu estudei lá o primeiro e o segundo ano e vim para o segundo. E a minha professora chamava Dona Lourdes Vieira. E foi o ano da Revolução. O ano da Revolução. E nesse ano foi um ano conturbado, né? Porque as tropas gaúchas invadiram aqui. Até queria que a Dani mostrasse nessa foto as tropas gaúchas invadindo aqui a Praça da Catedral, em frente ao Cardozinho. A senhora presenciou tudo isso? Como é que foi essa história? Nós ficamos sabendo, porque suspenderam as aulas, né? E então a professora de geografia, a dona Jair Conte, ela contava mesmo que nesse tempo eles iam tomar café na casa dela, que tinha uma papelaria aqui perto do Nelly. Eu lembro que a nossa professora, dona Jair Conte, ela contava que Miguel Reale veio para cá e ele ficou na escola normal. E ele disse assim, que as roupas, a cama que deu para ele, que era muito perigosa. E se ele podia de uma hora para outra cair da cama, que ele disse que tinha medo. E embaixo da cama tinha lá como é que chama esse? Penico, Orinol? Não, é Butamarca, não é? Não. Bulamar? Não, tem uma peça lá que era para ele guiar, mas só que não saía bala, não saía nada, mas era só para assustar, assim que ele falava. Então era assim, e todo mundo, nós voltamos lá para a Roseira, ficava lá, né, na Roseira, depois voltamos para Botucatu, e o meu pai, à noite, ele fazia guarda, ali na rua General Teles, onde a gente morava. Passava, às vezes, os dias lá, ia lá na Roseira e voltava aqui. Mas a gente não ficava sabendo que estava a Revolução, que estavam os soldados aqui, todo mundo tinha medo, né? Foi muito comentado, eles eram muito violentos. O que a senhora tem lembrança disso? Eles falam que era violento, né? Mas eu não lembro nada disso. A minha avó Dileta que falava também, que ela morava lá em São Manuel, e onde ela morava, eles iam pedir comida. E elas davam comida, mas falavam que eles eram muito violentos. Se não desse, eles tinham medo. Isso que era a minha avó Dileta, que morava lá, em São Manuel também. Isso ela falava, agora não sei se é verdade, né? E depois da Revolução, veio a calmaria. Eu queria que a senhora lembrasse das colegas de infância, dos amigos de infância. Quem foram eles? Amigos de infância foi a Ruth Mariano também, que foi muito minha amiga. Tem a Lourdes Tafuri Paganini, filhinha. Antonieta Arruda Camargo, que era parente do dentista ali do Bauer, e a Maria Inês Galvão, filha do Dr. Silvio Galvão, e não precisa ver quantas amigas que eu tinha nesse tempo. Isso eram as amigas da escola e também as amigas do dia a dia, né? E como é que era o cotidiano, a vida de vocês aqui numa cidade de Botucatu tão pacata como era aquele tempo? Como que era? A senhora morava aqui nesse setor, nessa esplanada aqui da catedral ou não? Não, mais um pouquinho para lá, ali na rua de General Teles, na mesma casa onde é hoje o Estou Limpinho, ali na General Teles com a Quintino Bocaiúva.
Ali eu morei muito tempo aí. Foi no tempo da Revolução e depois nós fomos morar num sobradinho perto do Sakai. E lá nós ficamos 40 anos lá. Então, 40 anos, mas sempre por aqui, por perto. E como que era a vida pacata na cidade de Botucatu, a vida de criança? Como que era? As brincadeiras de criança, do que vocês brincavam? Como que era? Brincava muito na rua, de pular corda, corre lenço atrás, esconder aliança, anel, né? Passa-anel que chamava, queimada. E ficava o tempo inteiro, às vezes brincava também de casinha, e precisava ver. Porque aquele tempo, aqui a Praça da Catedral, não existia praticamente carros, né? Então vocês brincavam ali em frente à Catedral. A senhora, logicamente, viu a primeira igreja da Catedral, que era construída no meio da... Era no meio da praça. Então, eu tenho um quadro aqui, olha lá, aquele quadro ali. Então, quando eu expus, assim, foi numa exposição, então aquelas pessoas, tinha lá o Vasco Bassoi, mas uns outros amigos aí do tempo do Francisco Marins. Então eles falam, eu casei nessa igreja, hoje eu também casei na Igreja Velha. E eu posso falar que eu fiz a primeira comunhão aí, nessa daí, junto com as moças também. E então nesse quadro eu achava gozado por isso, porque foi nesse quadro, nessa igreja que e nós íamos brincar no alicerce da Igreja Nova. Quantas vezes a gente brincava por lá? Fica muito tempo. Ia fazer arte lá. Aconteceu muito acidente da molecada, criançada brincando por lá ou não? Teve alguma? Aí, eu mesmo tive uma aí que foi, ninguém contar, eu não conto. Eu ia ajudar, era da Liga do Menino Jesus, então eu ia ajudar fazer limpeza nos vasos da igreja. Eu peguei um e saí correndo, né? Bem a ver aqui. Eu quebrei o vaso. E o vaso era muito caro, muito valioso. Porque era de vidro, né? E daí eu falei, e agora para contar lá para a mulher? Mas eu peguei e falei, eu quebrei o vaso, caí lá e quebrou. Mas ela falou, mas qual o motivo da senhora pegar o vaso? O que passou na cabeça da senhora aquela hora? Não, porque eu saí correndo. Eles falaram, vem aqui, me chamaram correndo para ir lá, né? Brincar no alicerce. Todos brincavam ali. As meninos, tudo. Era brincadeira ali. Vai ver quanta gente que não brincou lá. E vamos lá, depois das brincadeiras de criança veio a adolescência, né? E como é que foi a adolescência da Dona Zélia? Esse daí, o costume daquele tempo era ir ao matiné todo domingo e na segunda-feira tinha a sessão das senhoras. Então, duas pagavam uma só. Então, a gente ia lá. E qual era o cinema? O cinema era lá no Para Todos. E também tinha aqui no cassino. Mas era o cassino que a gente ia assim aos domingos. E os pais também só deixavam a gente ir de domingo e de segunda-feira, porque duas pagavam uma entrada. E a senhora, durante a adolescência da senhora, a senhora curtiu bastante com as amigas? Curtimos bastante, porque tinha as brincadeiras, a gente fazia muito piquenique, tinha a Nair Pérez, a Laurentina Pérez, a Wanda Delmanto, todos com o namorado, eu também com Osmar Delmanto, e nós íamos a pé até Rubel. Passávamos lá, os dias, cada um levava um lanchinho e depois à tarde voltava, mas tudo a pé. E também ia numa chácara aí, que a gente ia chupar jabuticaba. Isso era sempre a gente fazia. Qual chácara era essa? Era do Galerani. Acho que era do Galerani. Que setor da cidade ficava essa chácara? Do lado de Rubel, né? Eu queria que a senhora contasse como é que entrou seu Osmar Delmanto na vida da senhora. Quantos anos a senhora tinha? Como é que foi o primeiro contato e onde a senhora o conheceu? O
A gente ia passear, primeiro lá na Rua Amando. Todo mundo passeava, minhas amigas, né? E então passava, lá que eu fiquei conhecendo. E tinha a Maria de Lourdes Tafuri Paganini, a filhinha, então passeava. E um dia ela falou, eu já arranjei um namorado. Eu falei, eu também já. Como é que apareceu o marido da senhora, o Osmar Delmanto, na vida da senhora? Então, eu tenho mais ou menos uns 13 anos aí. E nós íamos passear na Rua Amando de Barros. E passeávamos todo lá e os moços ficavam ali na Casa Confiança, umas casas que tinham lá. Então a gente andava assim. E daí, com a filhinha, com essa minha amiga, que ela foi minha amiga desde o 2º ano de grupo na escola. Sempre na mesma classe, fomos até a 5ª série. Quem que era essa amiga? Essa é a Maria de Lourdes Tafuri Paganini. Então, eu falei assim, eu já arranjei um namorado. E ela falou, eu também. Então, quem que é? Passando. Eu falei, aquele que está ali parado em tal lugar, assim. Né? Ela falou, mas não é assim, não é. Ele é meu namorado. As duas estavam namorando mesmo. Então, e daí, como é que a senhora fez pra... Eu peguei e falei assim, você faz mais tempo que está namorando, então você fica com ele, porque eu já tenho um outro que eu tô namorando. Então eu falei, mas como você tem a dois? Não, é porque esse era colega de escola, a gente saía da escola, saía conversando com ele. E ela também, né? Mas... saí. Então foi assim. Daí que eu comecei a namorar os Osmar Delmanto. E foi uma amiga minha que um dia, saindo da escola normal, já estava na 3ª série, da coisa, ela foi lá falar, Maria do Carmo. Maria do Carmo. E ela falou assim que Mariana, irmã da Ruth Mariano, que ela ia falar com os Osmar, que eu queria ir conversar com ele no matinê. Então fomos todas lá, as amigas. Era Maria Antonieta Camargo, a Maria Inês Galvão, Zita, essa Maria do Carmo, tinha outra amiga, a Maria Henriqueta Fonseca, que era também muito amiga. Então a gente deixava um lugar, o namorado vinha assim do lado, e elas começaram, nós queremos bala, porque ele era dono, o pai dele era dono do bar, então achou que tinha. E foi assim que comecei a namorar, aos domingos que a gente conversava com ele. A senhora era do tempo do footing aqui na Rua Amando? Esse footing, desse footing mesmo, que passava, vinha ali do Barbim até a Casa Confiança, mais ou menos ali, a Casa Excelso, passava Excelso e depois voltava. Quando a senhora fala Barbim, é mais ou menos ali próximo ao Bosque hoje? É, próximo ao Bosque. E aí vinha até o Para Todos? Não, menos do Para Todos, até mais ou menos o hotel, ali, antes do Hotel Botucatu, ali voltava. E depois tem uma parte do meio, umas moças que moravam lá, que passavam assim no meio da rua. E lá no fim era outra classe. Tem a primeira classe dos estudantes na calçada. Depois no meio, uma outra classe um pouco melhor, que era dos funcionários. E os últimos, geralmente, eram os pretos que estavam lá. A senhora a senhora é do tempo que existia, se eu não me engano, é a rádio emissora de Botucatu, que deixava o alto-falante na Praça do Bosque? Eu era, desse tempo. E tinha festas lá na F8 e a gente sempre estava lá, estava pronto para ir lá. E a F8 deixava um alto-falante ali na Praça do Bosque? E vocês ficavam reunidos em volta desse alto-falante? Não, esse daí eu não lembro desse. A senhora lembra das músicas que tocavam naquela época? Até então, quando a senhora começou a namorar o Osmar Delmanto? Não lembro das músicas. Não teve uma música que marcou a história de vida da senhora? Não teve. Eu não ligava para música, eu conhecia a música, mas assim, de longe. Quando que a senhora se formou professora primária? Eu me formei professora primária, porque depois que eu fiz a 5ª série, eu já fui fazer o normal. Eram 2 anos de normal. Daí eu fiz, era escola normal antigamente.
Terminou em 18 de dezembro de 1943, que foi a formatura. E depois, no comecinho, em 44, já fui entrar como substituta, professora substituta no grupo Rafael de Moura Campos. Daí lá eu fiquei 5 anos indo por todas as escolas. E quando faltava, as professoras pediam licença, então eu ia ficar no lugar delas. Geralmente era 3 meses cada uma. E uma vez, quando eu fui na Fazenda Santana, eu fiquei o ano inteiro que a dona Nair Vieira pediu licença. Eu fui uma vez, que tem uma escala, né? Depois ela tornou a pedir, eu fui novamente. E na terceira vez que ela pediu também, chegou na minha vez, eu fui. Mas nas outras eu lecionava, a gente ia de charrete, ia com a Luizinha de Marque. O que é Luzinha de Marque? Luizinha, a irmã do Dr. Noé. Ela era professora. Ah, Luizinha de Marque. Luizinha de Marque. Então nós íamos de ônibus até um pedaço, até ali perto do Faxinal. Era na escola Faxinal. Ela dava uma aula lá, primeiro e segundo, ela dava terceiro, eu dava primeiro e segundo. Depois voltávamos de charretinha, pegava o ônibus e vinha embora. Parava aqui na rua, lá perto do Para Todos. Geralmente eram as jardineiras, né? As jardineiras, é isso mesmo. E quando a senhora fala esse trajeto de charrete, era um percurso muito demorado ou não? Não era muito, não. Às vezes de meia hora, mais ou menos. Sempre naquele sol quente, como é que era? De manhã era fresco, mas na volta que era ruim. Agora, o difícil era quando era lá na Santa Maria do Araquá, porque a gente saía às 5h30 de casa, que eu morava lá perto do Sacai, e ia pegar e ia embora. Pegava o lugar da fazenda e ia embora, de charrete. A senhora falou que a senhora teve um breve, né? A senhora deu aula aqui no Rafael de Moura Campos por 4 anos, né? Geralmente, todas as professoras têm um aluno ou aluna que se destaca. A senhora lembra de alguém nessa trajetória de vida que se destacaram, que foi aluna da senhora? Lembro, nesse tempo, foi o Ageu Maurício. Era meu aluno, ele era um aluno bom, mas ele era muito levado, sabe? Mas muito levado. E quando eu ficava brava, eu batia a régua na cabeça não, na carteira. E um dia ele falou, que tem mais uma régua boa. Essa que eu não esqueço dele. O Ageu Maurício. Além do Ageu, teve mais alguém que se destacou? Lá não lembro muito não dos outros alunos. Isso da escola Rafael de Moura Campos, né? E a senhora falou também que... Substituta nesse tempo. E a senhora falou também que a senhora deu aula lá no Lajado, e quando se fala no Lajado, deixar de lembrar de Zé Maria Rodrigues Alves, né, que foi jogador da seleção brasileira, do Corinthians, da Portuguesa e aqui em Botucatu. A senhora deu aula para o Zé Maria também lá ou não? Dei aula para ele, sim, lá há muito tempo. Foi meu aluno. Era aluno bom, não tenho o que falar. Ele era bastante esforçado? Era esforçado. E tinha vários irmãos, né? Acho que 4 ou 5 irmãos. A senhora também deu aula para os irmãos dele? Para o outro irmão dele, o Antônio. A gente chamava... Tinha o Tuta, né? Tinha o Tuta, Marco Antônio e o Gil. E o Gil. Não, era só acho que o Antônio, o Tuta. O Tuta, é isso mesmo. Para ele, para os dois. E o Zé Maria? O que a senhora tem lembrança do Zé Maria naqueles tempos lá? Então, o Zé Maria, ele já vinha correndo com a bola. Ele falava, agora para, vamos estudar. Ah, ele já vinha com a bola da escola? Vinha correndo com a bola. E nós vamos dar um pequeno intervalo e voltamos já com essa riquíssima história de Dona Zélia Delmanto. Não saiam daí que já voltamos já, hein? Preste atenção no que eu tenho pra falar. O combate à dengue não pode parar. É hora de você aproveitar o tempo seco para limpar os terrenos baldios, retirar os entulhos, pneus velhos, garrafas vazias e todas as vasilhas que possam juntar água da chuva. Assim você destrói os ovos dos mosquitos da dengue. Se ligou?
E quando voltar a chover, os mosquitos não vão nascer. Aí, meu irmão, prestou atenção no quê? No que eu acabei de dizer? Pode crer! Dengue, essa luta não pode parar. O esporte tem vez aqui na TV Alfa. Nivaldo Ceará apresenta o Alfa Esporte, com um resumo das principais notícias do esporte em Botucatu e região. Alfa Esporte, toda terça aqui na TV Alfa. Sonhar é bom. Mas é preciso cuidado para que não se transforme em pesadelo para o resto da vida. Bebida e direção. O efeito do álcool passa. A culpa fica para sempre. E voltando com o programa Memórias Botucatu, com essa belíssima entrevista, com essa pessoa carismática, bastante querida na cidade de Botucatu, que é a dona Zélia Diamanta. A senhora tem uma história muito rica e muito gostosa de se ouvir, dona Zélia. Não, mas é gostoso. Sempre quando a gente vem aqui, visita a senhora é uma pessoa muito religiosa e muito querida, a senhora tem muitos objetos antigos e a gente até tem uma afinidade sobre isso. Mas antes da gente falar nos objetos antigos, sobre religião, eu queria que a senhora contasse um pouquinho do Cine Teatro Espéria, o Teatro Santa Cruz, da qual a Dani está mostrando as imagens do teatro aí. O que a senhora lembra do teatro? Fala um pouquinho do teatro para a gente. Do teatro eu lembro das festas do carnaval, que eles enfeitavam, que era muito bonito. Tinha, às vezes, algum teatro, alguma coisa, mas pouco eu frequentei aí porque o meu pai não deixava a gente ir em bailes, nessas festividades que tinha. Mas eu tenho uma coisa muito... eu ia muito, era no Centro Cultural, que era em cima do Espéria. Isso daí eu fui muitas vezes. E um dia eu estava indo para uma das minhas escolas, devia ser umas 6h30, mais ou menos, da manhã, por aí, eu sei que era bem cedinho. De repente, eu com o seu Sten falou, olha, está pegando fogo ali naquela casa, vamos ver o que é. Vamos ver, era do Espéria. E eu falei para o charreteiro, vamos lá ajudar. Ele falou, não, é um perigo. Aí lá estão jogando os livros para lá. Falei, mas eu vou ajudar a pegar os livros que estão jogando. Não, vamos dar, a senhora vai dar aula mesmo, vamos embora. Daí eu vi que estava pegando fogo no dia, mas não lembro nem o dia que foi. Mas se eu não me engano, foi no ano 53. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Senhora, eles jogavam o livro lá de cima para salvar os livros? Salvar os livros, estavam jogando. E quando a senhora chegou no local, a senhora viu logo no início o incêndio ou já estava bastante consumado? Já estava bem consumado. Eu percebi que eles estavam jogando o livro, tanto que eu quis lá ver se podia ajudar alguma coisa. Mas o charreteiro falou, não, vamos embora. E quando pegou fogo, tinha bastante gente ajudando? Aquela época tinha corpo de bombeiro? Acho que nem isso tinha, né? Não, acho que não tinha quase ninguém, não, porque era de madrugada, cedo, né? Ah, foi de manhãzinha, mais ou menos que horário? A hora que eu passei por lá, mais ou menos, porque eu ainda tinha que chegar na escola às 8 horas, né? Então, mas que eu vi. E ali também foi palco de grandes, além de bailes de carnavais, de formaturas, né? Foi reunião de muitos políticos ali nessa época. A senhora tem lembrança de alguma coisa nesse sentido? Eu tenho, assim, o dia que o professor Matos trouxe eu não me lembro bem direitinho se era do Vila Lobos ou era o Francisco... Como é que chama? Braga? É, Francisco Braga. Para quem não sabe, o Francisco Braga fez o hino à bandeira, foi isso? Bandeira. A letra é de Olavo Braz dos Martins Guimarães Bilac e esse é o... Braga. Mas conta um pouco. Braga. O Francisco Braga. O que a senhora tem lembrança do Francisco Braga? Ele chegou a vir aqui no teatro? Ele chegou e foi lá, mas também foi na escola normal. Isso eu lembro de ter visto. Que ele foi lá, o Orfeão Normalista cantou para ele, só que não era do Orfeão. Mas eu lembro que ele foi lá na escola normal, o Francisco Braga.
E sobre o Vila Lobos? A senhora tem uma passagem sobre o Vila Lobos? O que a senhora lembra do Vila Lobos? O Vila Lobos eu não lembro muito, não. Não lembro, mas sei que ele veio aí, mas não estou lembrando, não. Não lembrei nada dele. Bom, vamos lá. Falamos um pouco da escola normal. Não, na escola normal nós não falamos, né? Eu queria que a senhora contasse um pouquinho da escola normal. No tempo da senhora, quando a senhora estudou ali, quem eram as amigas que ali se formaram? A senhora formou em que ano ali? Em 43. E quem que eram as amigas da senhora naquela época, os amigos? Eram essas As mesmas? As mesmas, porque todos formaram quase para professora. E eu fiz tudo aí, fiz o ginásio normal, e depois eu fiz 2 anos de curso de administração e voltei a ficar mais para aposentar, me aposentei lá na escola normal mesmo. Ah, saiu da escola normal e aposentou na escola normal? Eu passei metade da minha vida lá, na escola normal. Agora me diga uma coisa, casada com o doutor Osmar Delmanto, que foi vereador também na cidade de Botucatu? É, isso mesmo. E eu lembro do tempo que ele era vereador, tudo. Então, eu tive 6 filhos, todos nasceram aqui, casaram, todos aqui. E tenho 2 filhas, uma mora em Brasília e a outra em São Paulo. E essa que mora em São Paulo, ela escreve sobre gramática. Os livros do ginásio, ela escreve, então ela faz conferência. Ela já veio fazer uma conferência aqui em Botucatu. Como que é o nome dela? É Dileta Antonieta Coelho Rodrigues Alves. Não, Delmanto Rodrigues Alves. Dileta. Recebeu o nome da avó, né? É. Ela é a mais velha de todas? E depois da Dileta, quem? Daí a Dileta é Maria Fátima, que já é aposentada lá do Banco do Brasil. Tem o Osmar Delmanto, que ele é diretor não, ele é professor da FATEC. E o José Luiz e Paulo, que são os advogados aqui, tem escritório. E tem o Mário, que mora em Avaré. Qual que é a profissão do Mário lá? Lá ele trabalha na Secretaria da Educação. Todos filhos ilustres, hein? Puxaram não só a senhora e o doutor Osmar Delmanto. Mas puxaram mais Osmar Delmanto, né? Então, Por que a senhora com esse brilhantismo todo, só ele? Mas é uma sempre professora primária, mas eu fiquei muito honrado, né, com a minha profissão. A senhora estava contando para a gente, eu até achei interessante e gostaria de deixar registrado isso, porque eu sou palmeirense. E quando eu vi a dona Zélia falando alguma coisa, para vocês que são palmeirenses ou de outros clubes, né? Dante Delmanto, que empresta um nome à avenida lá em cima, para quem não se lembra da Starope, né, lá do Café Tesouro, é o Dante Delmanto. E ele foi presidente do Palmeiras na época do Palestra Itália ainda, né? Que ano foi isso, dona Zélia? O ano eu não sei, mas eu sei que ele foi presidente. E todos os Delmantos são todos palmeirenses. Todos eles palmeirenses? Quase que todos. Uns são São Paulinos, mas são poucos. Mas acho que a maioria é palmeirense. E ele, doutor Delmanto, foi na década de 30, mais ou menos. Não foi mais ou menos isso, não? Palestra Itália? Foi. De futebol eu não entendo muito, não. Mas agora eu quero que a senhora conte. A senhora era para ser palmeirense e não foi por causa que deu aula para o Zé Maria. Por que isso aí? Porque ele torce pelo Corinthians, então eu sou corintiano de coração. Tá aí, Zé Maria, nós vamos mandar esse vídeo aí, ó. Ela passou a ser corintiana por vossa causa. Por isso mesmo, por causa dele. A senhora gostava tanto dele assim? Gostava dele e dos outros alunos, do Lajado, porque eu fiquei 11 anos lá, sabe? Então eu gosto de todos também. Além do Zé Maria, a senhora lembra de mais algumas lá? De aqueles que faziam mais bagunça e que são os mais lembrados, né? Não, são os bons aí, tem muitos aí. Mas tem bastante que, se for começar a contar, não para mais, mas são todos. De repente esqueço de alguma aí, que às vezes eu esqueço. Mas agora, quando foi na festa que eles fizeram lá, e homenagearam as professoras e
Os funcionários. Os funcionários de lá, porque eles eram funcionários, então eles punham os filhos na escola. Então eu conheço tanto os filhos como os pais dos alunos. E fiquei 11 anos lá. É o encontro dos lajadenses, né? A senhora tem uma caneca? Eu tenho uma caneca. O primeiro encontro dos lajadenses? Então, eles fizeram uma grande homenagem, ó. Até vou pegar essa caneca aqui para a gente mostrar. O primeiro encontro dos lajadenses, aliás, muito bonito. E essa é a caneca que a dona Zélia recebeu com muito orgulho. Aqui nós vemos a escola do Lajado, atual estação, né? Foi estação, atual escola. Aqui a fotografia da dona Zélia, da qual a senhora tem um imenso orgulho, não, dona Zélia? Como a senhora ficou contente com esse convite e esse prêmio, essa caneca maravilhosa? Fiquei muito contente, ainda mais quando eu vi essa caneca aí, não sabia que ia ser com a minha fotografia, mas foi por causa da festa que fizeram lá, foi maravilhoso, gostei demais. Tinha bastante gente lá no dia? Bastante gente e todos os meus alunos lá estavam lá e todos lembravam de mim, falavam uma coisa ou outra, e todo mundo, e o Zé Maria estava lá também. O Zé Maria estava lá. O Zé Maria é uma pessoa simpática, né? Vamos deixar essa caneca aqui. E o Zé Maria também estava lá. E como que foi o papo lá? O papo, fui conversar com ele, a minha primeira professora e tudo, assim, com muito entusiasmo. E ele sempre sai falando lá que ele conhecia todas as peças lá que tem no museu. Já fui muitas vezes lá com meus netos visitar o museu. Osmar Delmanto. Osmar Delmanto, nós sabemos que era um advogado de bastante prestígio na cidade de Botucatu, tanto é, né, vem seguindo aí o Paulo Delmanto e o Zé Luiz, que são meus amigos particulares, né? Em que ano que o doutor Delmanto veio a falecer? Em 1996. Portanto não faz muito tempo. 17 anos. Que ele estava aprontando para sair, para fazer uma visita lá para minha mãe, que morava lá em Barretos. Então, e se tivesse ido, podia ter acontecido qualquer coisa, porque foi de repente que ele morreu. Foi infarto? Foi um infarto. Fulminante. Não deu, acho que uma meia hora, mais ou menos. E a senhora morava já nesse prédio aqui? Não, morava ali na rua Cardoso de Almeida. Que agora os meninos ficaram lá com o escritório. E eu vim para cá porque eu morava com a minha sogra, depois com a minha tia, e elas faleceram, eu não podia ficar sozinha lá, né? Então tinha 2 empregadas, uma de dia, uma de noite, mas eu medo lá de ficar naquele casarão. Então daí eu vim morar aqui, já faz uns 5 anos que eu estou, mais de uns 5 anos que eu estou aqui. O que representou Osmar Delmanto na vida da senhora? Foi sempre o companheiro, né? O pai dos meus filhos, né? Dos netos, né? Avô. Eu queria que a senhora explicasse, a senhora com 91 anos de idade, está aí cheia de saúde, esbanjando alegria. Qual é o segredo dessa juventude toda e tão bonita como a senhora é? Isso daí não tem nada disso. Mas eu acho que a gente, para viver nessa idade, a gente tem que ter uma vida moderada, estar contente com a vida, não é como essas pessoas que vivem reclamando. Eu não reclamo de nada. Para mim, eles falam, para você tudo está bom. Não é que está bom. Eu estou contente com tudo, estar contente com a vida. Dar graças a Deus, que a primeira coisa que a gente precisa é agradecer a Deus, ter uma religião. Porque quem não tem religião, não adianta nada. E vou contar uma coisa agora, que a semana passada, o meu irmão, o caçula, o Sérgio, que gosta muito de carros antigos, que eu vivo com ele foi dar um pulo de paraquedas. E eu falei que não ia, porque eu falei assim, tinha medo que acontecesse alguma coisa com ele. Pois ele foi, gostou, para saber, disse que ficou 10 anos mais moço. Por quê? Porque também ele sempre está contente com a vida. E lá o instrutor falou, fala alguma coisa. Então ele falou, Zélia, aqui é uma maravilha, aquele que ele estava lá pulando de paraquedas. E ele falou assim,
E é mesmo. O que a gente vê aqui, vê que onde a gente mora, a gente não é nada. E tem que ter um Deus que nos guia. Então é isso a vida aí. Porque aonde eu vou, eu estou sempre contente. Quantos anos tem esse irmão da senhora que pulou de paraquedas? 76 anos. 76 anos, ainda é um menino. Como a dona Zélia? É o menino. E vocês são bons amigos, né? Além de serem irmãos, são excelentes amigos. E conta um pouquinho do cotidiano. Me parece que vocês saem bastante, viajam bastante, ele gosta muito de carro antigo e a senhora acompanha ele. Então, eu acompanho ele. Eu sou 15 anos mais velho que ele. Quando eu comecei a namorar Osmar, ele ia de vela. Meu pai falava assim, não sai se não levar. Ele era um menino. E às vezes chegava na esquina, ele falava que estava com dor de barriga e voltava para casa chorando. E eu tinha que voltar. E era tudo porque ele não queria acompanhar. Então o Osmar falava assim, mas isso é uma vergonha. Eu sou quem que ele era? Promotor. Ele era substituto do promotor. E ter um promotor assim, né? Ser promotor guiado por um menino aí, porcaria, oferecia bala e ele saía correndo que não queria. Mas esse daí era triste. Então, e agora... E ele persistia firme ali, é? Ficava firme lá. Então, mas a gente dava risada dele voltar para casa. E o Osmar Delmanto bravo. Osmar Delmanto bravo. Imagina, um promotor. E a senhora, quando ele voltava, a senhora tinha que voltar para acompanhar o menino? Vou acompanhar o menino. Naquele tempo, os pais não deixavam a gente sair sozinha. Nunca eu saí e falava assim, eu vou conversar com o namorado. Eu falava que ia na casa da minha amiga, da Zita Maria Inês Galvão, ia buscar um caderno, buscar qualquer coisa, mas eu ia conversar com ele. Agora, para quem não sabe, a dona Zélia, há 3 anos atrás, ela procurou o Centro Cultural e está tomando aula de latim, francês. É uma juventude. Conta um pouquinho dessa história para a gente, dona Zélia. Eu li no jornal que ia ter umas aulas de latim e francês. E uns dias antes eu peguei um livro de latim e de francês e falei assim, eu vou estudar por conta aqui, né? Quando que eu ia pensar que 2 dias depois eu fosse ler no jornal, aí, no Diário da Serra, que eles iam dar a aula grátis ainda de francês e latim. Como eu fui contente. E o professor Sebastião, muito bom, que ele dá as aulas lá, e eu recordei, porque de latim não lembrava mais nada. Agora, como não tem mais alunos, então parece que suspenderam, mas de francês, este ano eu assisti umas aulas lá. E a senhora sabe falar bem, fluentemente francês? Não, falar não sou capaz, não peço. Mas pelo menos alguma coisa a senhora... Mas não pede para falar que eu não falo. Me diga uma coisa, aí a senhora também esteve contando ontem, quando a gente esteve aqui, a senhora esteve contando que a senhora dá aula taquigrafia. Eu não sei o que é taquigrafia. O que seria taquigrafia? Taquigrafia eu aprendi quando eu era solteira e Osmar Delmanto também, ele aprendeu. Aqui em Botucatu tinha aula de latim. O professor dava aula e assistia. Depois que a gente antes de tirar o diploma, a gente tem um curso de aperfeiçoamento. E no curso de aperfeiçoamento que eu fui, então, aprender, porque o Osmar também foi aprender. E depois eu fiquei sabendo que o Dom Antônio também fez esse curso. E ele, às vezes, ele mandava uns livros para mim e escrevia a dedicatória em latim. E agora eu ainda tenho 2 alunas de taquigrafia. E eu fiz um caderno, eu tenho um caderno de 100 folhas, com todas as traduções feitas por mim e pela minha amiga, a Maria Inês Galvão. Nós traduzimos e levamos lá para o Dom Frei Luiz Maria de Santana. Mas nunca soubemos se ele chegou a ver ou não. E eu ainda tenho esse caderno de taquigrafia com as traduções.
Explica melhor para a gente, o que seria um resumo da leitura ou da escrita? Não, esse daí é uma escrita rápida, por meio de sons, porque a taquigrafia é som. Então tem um som, escreve aquele som. Por exemplo, se for de X, é um risquinho só. Se for C, é o outro risquinho. Se for mente, é o outro risquinho. Então a gente escreve abreviadamente e no instantinho, com a facilidade. Eu uso muito com essas pessoas, com os jurídicos, quando precisam, quando tem por exemplo, júri, qualquer coisa assim, eles chamam os taquígrafos. Ah, então é para um aprendizado até mais rápido, seria isso? É para escrever rapidamente. E eu usei muito quando estava fazendo o curso de normal. Eu tomava nota do que o professor falava, principalmente de história natural, de geografia, de sociologia, filosofia. Tomava nota e ficava com aqueles ensinamentos. Batia a máquina e dava para os colegas. E Maria Inês Galvão foi que muito também me ajudou. E ela também era danada para fazer. E fazíamos a tradução e com isso a gente já estava com o ponto estudado, porque só de escrever, traduzir e passar limpo, pronto. E tinha uma professora que falava assim, eu não dou 100 porque você fica só com meus ensinamentos. Queria que você falasse mais alguma coisa de você. E eu não falei, não precisa mais, tem tudo, né? Então é isso. E agora nós vamos contar da artista plástica que é a dona Zélia. Como é que surgiu a pintura na vida da senhora? E esses quadros que a Dani está mostrando aí, a igreja de Rubião, a antiga igreja catedral, ali com aquele laguinho tradicional, que a senhora pintou. Como é que surgiu essa história? Como é que essa vontade de pintar, além de tudo e tudo que a senhora faz? Isso tudo eu aprendi depois que eu me aposentei. Porque aposentei, então, e não sabia o que fazer, então fui tirar, a primeira coisa, fui tirar a carta de professor, de chofer. Porque eu guiava, mas sem carta, naquele tempo não exigia carta. Fui aprender a nadar, que eu também não sabia. Até nadar, senhora. Fui aprender também a tocar piano, que eu não sabia uma nota. Eu morria de medo do professor Matos. Então, quando ele mandava solfejar, eu não sabia nada. Eu começava do, ré, mi, não mandava mais. Então, eu não sabia nada. E graças à minha professora Anita Dias, que mora aqui perto de mim, ela começou a ensinar tudo. Eu não sabia nada. Só sabia que tinha a clave de sol, mais nada. E daí que eu fui aprender clave de faca, as outras claves, as notas, né? As notas eu sabia, porque tinha que saber lá com a escola normal. Mas era só a nota principal, mas nem assim também, mas não conseguia solfejar. Então fui aprender. Agora, plásticas aí também, eu fui com a Maria Helena Salomão, e ela falou, Zélia, você não sabia nem pegar no pincel. Não sabia mesmo. Eu tocava, eu comecei a aprender as artes plásticas, que ela também dava aula de artesanato, e tem muita coisa que eu fiz aqui, vasos, velas, pintura em pano. E agora, depois eu comecei a fazer tela. E fazendo telas, então eu faço e sempre o Rotary que vem pedir, sempre vem pedir um para fazer para leilão. E já há 5 anos que eu dou uma tela e dou para eles gostam. E tem muitas amigas que falam, Zélia, eu comprei uma tela porque eu sabia que era sua. E também tem aqui um amigo muito que é o Olavo Pupo. Então, nós sempre estamos juntos. Nessa última reunião mesmo, que foi no fim do ano, nós tivemos conversando com ele. E também ele também tem. Ele pinta também? Ele pinta também. Ontem, quando nós chegamos aqui no prédio, edifício Mário Sartor, onde a senhora está residindo hoje, nós encontramos a dona Zélia com o menino Jesus no colo. E ali ela perguntava de alguém, perguntava de outro alguém, e aí nós descobrimos que a senhora organiza aqui dentro do edifício a novena de Natal. Nós estamos em época natalina, né?
Hoje essa entrevista está sendo feita no dia 22 de dezembro. Dia 20 de dezembro. E a senhora, hoje é o último dia da novena de Natal? Já foi ontem. E como a senhora encontra tempo ainda até de organizar a novena de Natal, dona Zélia? Sempre tem uma que eu organizo, é a Dilce Barbim e a Dinde, né? Dinde, a senhora do Lavo, aí. Então, mas este ano, eu que organizei, eu que fui buscar os livrinhos, eu que vendi, eu que fiz tudo. Armei lá o presépio, lá embaixo, emprestei de uma amiga aqui, que é a Neide Lose também, que é muito minha amiga, e o Menino Jesus era dela. E fizemos ontem terminamos. E a finalidade desse ano, porque sempre tem uma finalidade. A gente pede um brinquedo para dar para os meninos, né, para esses da periferia. Já fizemos muito presente. Um ano pegamos bastante mesmo aí. E agora esse ano nós pedimos, cada uma dava um dinheiro no envelope e levamos para os vicentinos para dar para as pessoas que precisam. E então ontem terminamos. Mas eu gosto muito disso daí. E nós também rezamos o terço, que começa uma novena, começa dia 25 de março e vai até 25 de dezembro. E esse ano agora nós fazemos aqui. E faz mais de 20 anos que nós começamos, desde que eu mudei lá na rua Cardoso de Almeida, que as senhoras lá faziam. E lá a gente fazia cada dia numa casa. Mas como agora muitas morreram, sabe, umas 4 ou 5 já morreram, então nós precisamos arrumar outras pessoas para não acabar. E lá a finalidade, cada uma dá uma peça de roupa para o recém-nascido. E só uma peça que cada uma dá para fazer um enxovalzinho, e nós damos para, às vezes, as filhas das empregadas que estão precisando, né? Que estão precisando, nós damos para elas. Agora me mata uma curiosidade. Gostar eu rezo bastante. Um terço começar em março e terminar em dezembro. Mas é todos os dias, todos os meses, como que é isso? Então, mas isso daí é o tempo que Nossa Senhora ficou esperando o Menino Jesus. Porque Natal não é Menino Jesus? Então, é Menino Jesus. Mas é todo mês, então, não é todo dia, né? Não, todo mês, Do mês de março começa 25. Todo dia 25 nós rezamos. Então, e lá era na casa de cada uma. E quando chegava no fim, a gente faz uma festinha. E às vezes fazia amigo secreto, outras vezes não. Mas eu gosto muito porque eu fui filha de Maria, não sei quantos anos. Portanto, bastante religiosa. Bastante religiosa. Dona Zélia, para a gente terminar essa entrevista, o que a vida lhe ensinou? Mata essa curiosidade. O que a vida... O que a vida lhe ensinou? Durante 91 anos, bem vivida, com saúde, com os filhos maravilhosos que a senhora tem, enfim, com toda essa felicidade, né? Eu queria... O que a vida ensinou a senhora? A vida ensinou que a gente deve viver, ter uma vida saudável e com saúde e ter uma religião, porque tendo uma religião, a gente vence tudo. Todas as dificuldades, é só pedir. Então todo mundo, faz uma novena para mim, faz uma novena. E eu acho que é isso. E tem eu posso falar que eu nunca não tenho dor de nada. Eu falo, mas você não toma remédio? Não, eu só tomo remédio para glaucoma, que é da vista, né? Mas o resto não tem nada. Pressão também, agora mais ou menos que está começando a pressão meio alta, mas eu nunca falo assim, você não tem nenhuma dor? Eu falei, não. Mas não dói a cabeça, não dói as costas. As minhas filhas veio com dor nas costas, com dor aqui, dor ali, dor no joelho. E eu não tenho nada. Eu aprendi muito que a gente precisa viver com Jesus. Vivendo com Jesus, você tem tudo. E eu sou muito feliz porque a minha madrinha é Nossa Senhora do Monte Serrate. Minha madrinha. E justamente tinha uma madrinha, porque como é que ela ia segurar a gente para batizar? Então tinha uma madrinha de representação, que era Justina do Amaral César.
Então, eu acho que é isso. O que mais? Viver em paz e ter uma família. Tendo uma família, a gente tem tudo. Eu não tinha tempo de nada, era só para correr, dar aula, correr, tomar conta dos filhos, né? 6 filhos, você pensou? Então eles falam, mas às vezes eles falam, mas comigo a senhora não tinha muita paciência, comigo eu não tinha. Eu falei, não tinha paciência, mas é porque vocês eram muito levados, né? Então. Aprontavam bastante. Mas hoje eles têm paciência com a senhora? Tem, hoje eles têm, principalmente o Paulo. Paulão é uma beleza. Ele vem todo dia aqui, vem almoçar aqui, eu não tenho que falar nada para os meus filhos, os meus genros, são todos bons. Os meus netos, então, eu tenho neto que está, agora mesmo, ele está lá no México. Ontem mesmo ele telefonou. Ô vó, como é que vai? Como é que não sei o que, isso aqui? Olha, ele não esquece. O outro também, filho da Dileta também. O outro que mora lá em Brasília. Eles não esquecem de mim. Então, eu tenho só que agradecer, né? E agradecer ao Bueno que veio aqui. Veio me aguentar um pouco aqui. Tá aí, chegamos ao final do nosso programa, seguindo o exemplo da Dona Zélia, hein? Sempre com Jesus em nossos corações. Mais um programa, esperamos vocês na quinta-feira que vem, às 19 horas, no sábado às 22 horas e nos domingos às 3 horas da tarde. Até um próximo programa e tchau. Esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra